Boa tarde a todos presentes. Quero agradecer a presença de todos que estão presentes. Diante da presença de todos os vereadores que compõem a comissão processante, declaro aberta a sessão. Desde já agradeço a presença de todos. Primeiramente, agradeço ao presidente da Câmara, vereador Anselmo Prata, por ter colocado à disposição desta comissão toda a estrutura necessária, especialmente a assessoria jurídica, por parte da doutora Kênia Rodrigues Quintal, o que tem nos dado muita segurança para a realização dos nossos atos neste trabalho. Afinal, sem a assessoria dessa nobre advogada, certamente nosso trabalho ficaria muito mais complicado. Essa sessão será realizada do seguinte modo: após a leitura do relatório do parecer pelo vereador Wagner Melo, será concedida a palavra ao ilustre advogado do denunciante, o doutor Rui Sérgio, que poderá defender oralmente suas teses pelo prazo máximo de 20 minutos. Após será dada a palavra ao advogado da ilustre prefeita, pelo mesmo tempo. Em ato seguinte, eu vou devolver a palavra ao vereador relator para a leitura de sua proposta de voto. Em ato seguinte, irá votar o vereador vogal e, por fim, eu irei proferir o meu voto. Então, vamos começar. Com a palavra, o vereador relator para a leitura do seu relatório. Uma boa tarde a todos da comissão, público presente. Eu também, presidente, não posso deixar de agradecer a minha assessora jurídica, doutora Kênia, pelo imenso esforço que ela tem feito à frente, para somar com a comissão e está nos orientando juridicamente, e no caminho certo, que é o caminho que devemos seguir. Relatório. Cuida-se de defesa prévia apresentada pela prefeita denunciada em 23 laudas, por intermédio do corpo jurídico regularmente habilitado por procuração de poderes legitimamente outorgada. A defesa prévia veio lastreada pelos seguintes documentos: cópia ilegível da Lei Municipal 693/2017, FL.67, decretos de suplementação orçamentária, FLS.68/72, documentos sobre compra de combustível por dispensa, FLS 73/263, documentos sobre contrato de transporte escolar, FLS 264/265, documentos sobre contrato de merenda escolar, FLS.266/279. Os autos físicos vieram à minha conclusão tão logo recebida a defesa, tendo sido devidamente atualizado para disponibilização eletrônica no site desta Câmara Municipal na internet, acessível a qualquer interessado, ante o prestígio aos princípios da informação e publicidade. Quando já analisada a defesa prévia e os documentos que a instruíram, bem como devolvidos os autos à presidência da comissão com pedido de dia para emissão do parecer pelo prosseguimento ou arquivamento da denúncia, a prefeita denunciada apresentou por ofício uma extensa gama de documentos em resposta ao ofício 001/2019, emanado desta comissão processante, considerando a possibilidade de interferência da força probante dos alúdidos documentos na concretude do presente parecer.
O insigne vereador-presidente determinou o cancelamento da reunião já designada e remarcou o ato para a semana posterior, remetendo novamente os autos a esta relatória. Os mencionados documentos apresentados foram dispostos em apensos, a fim de melhorar, indexar o acervo probatório, tendo sido devidamente identificados por assunto e conteúdo consoante, dispõe a cartesiana certidão do competente assessora Kenny Quintal. Em sua defesa prévia, a prefeita denunciada articula em seu favor 2 teses preliminares. Abre parente a, fecha parente, ilegalidade no recebimento da denúncia por parte do presidente da Câmara, diante da patente inépcia da exordial e, abre parente B, fecha parente, suspensão deste vereador relator e do vereador presidente da comissão para integrarem o colegiado processante, uma vez que, supostamente, já teriam emitido juízo de valor sobre a cassação. No mérito, a defesa prévia sustenta que a denúncia é vazia e sem lastro probatório, apresentando-se como documento genérico, incapaz de gerar as consequências jurídicas preconizadas na lei de regência, busca, sim, rebater de modo superficial os fatos versados na petição inicial. Ao final, pugna pelo arquivamento sumário da denúncia ou, subsidiariamente, pela improcedência dos pedidos. Por meio de despacho interior, sugeri que a reunião da comissão para emissão do parecer pelo prosseguimento ou arquivamento da denúncia fosse realizada por meio dessa sessão pública no plenário da Câmara, oportunizando-se a manifestação oral do cidadão, denunciando e da prefeita denunciada, em que pese inexistir tal previsão no Decreto-Lei 201/67, o que foi acolhido pelo insigne vereador-presidente. É o relatório, presidente. Diante da leitura do relatório, concedo a palavra ao advogado do denunciante para manifestação oral pelo prazo máximo de 20 minutos. Excelentíssimo senhor presidente desta comissão processante, vereador Maicon Freitas Pimentel, eminente relator, desembargador Wagner Melo Ferreira, doutor vereador vogal Marcelo Borges Martins, cumprimento os demais vereadores que compõem o Parlamento Municipal, senhoras e senhores que acompanham esta sessão, cumprimento os assessores desta casa e, por fim, me congratulo com o eminente professor, meu constituinte, procurador federal, advogado, professor Rui Sérgio, e digo que me sinto honrado por ter recebido o convite para o representar nesse processo. Fomos apresentados por um amigo em comum do Ministério Público e digo que é um prazer muito grande esses instantes que passei com Vossa Excelência e também esse convívio prazeroso de agora instalado. Muito bem. A denúncia, senhores vereadores, articula 6 fatos configuradores de crime de responsabilidade. Que é isso? Crime de responsabilidade é quando o alcaide, ele, no exercício do seu munus, da sua função de gestor da coisa pública, ele pratica determinadas ações que, por vezes, como aqui, pode configurar ato de improbidade administrativa, pode configurar crime comum, também previsto no Decreto-Lei 201 de 67,
e crime de responsabilidade, estes de competência da Câmara Municipal. Competência para processar e julgar. E aqui vai o primeiro alerta a vossas excelências, vereadores integrantes da comissão. Este processo, ele é conhecido no sistema brasileiro como sui generis, porque a sistemática dele não se assemelha ao processo civil, ao processo penal, não. Ele tem uma conjuntura, uma natureza jurídica diferente. Por quê? Porque os vereadores não estão atrelados a um julgamento semelhante ao que um magistrado profere. Não. Por isso que a imparcialidade do julgador parlamentar no exercício de sua função de analisar os crimes de responsabilidade, seja na esfera municipal, estadual ou federal, ela não tem a mesma restritividade que existe, que é preconizada para o que a gente conhece como magistrados togados. E quem está dizendo isso? Doutor Eduardo Ferraz, que ora soma à tribuna? O professor Rui Sérgio? Não. É o Supremo Tribunal Federal. E a nosso favor, graças a Deus, foi construída recentemente uma gama, uma vasta linha de jurisprudência a respeito desse tema, por conta do impeachment da excelentíssima senhora Dilma Rousseff, onde o Supremo Tribunal Federal, por meio de mandados de segurança de impetração originária, analisou os mais diversos temas, os mais diversos, sendo essa questão uma delas. E o Supremo Tribunal Federal, a analisar o caso de Dilma Rousseff, reafirmou a sua jurisprudência antiquíssima da era Collor, impeachment de 92, professor Rui Sérgio, e trouxe à baila, para corroborar esse novel entendimento, o ensinamento do eminente ministro, sempre ministro Carlos Veloso, doutíssimo ex-presidente do Supremo, no mandado de segurança 21623, que vale a pena ler um trecho do ensinamento de Sua Excelência, acolhido pelo Supremo e vigente até este momento, a menos que a prefeita denunciada tenha impetrado uma reclamação, eu não tenha conhecimento, e o Supremo Tribunal Federal tenha reformado a sua decisão até esse momento, 5h24 do dia 27 de maio. Veja a lição doutrinária. Impedimento e suspeição de senadores. No caso, o processo estava tramitando perante o Senado Federal. Inocorrência. O Senado, posto que investido da função de julgar o presidente da República, não se transforma às inteiras num tribunal judiciário submetido às rígidas regras a que estão sujeitos os órgãos do Poder Judiciário, já que o Senado é um órgão político. Quando a Câmara Legislativa ou o Senado Federal se investe de função judicialiforme a fim de processar e julgar a acusação do chefe do Poder Executivo, ela se submete, é certo, às regras jurídicas, entretanto próprias, que o legislador previamente fixou e que compõem o processo político administrativo. E que fez Dilma Rousseff naquela ocasião? Primeiro ponto. Alegou suspeição e impedimento de Magno Malta para votar no processo, para entregar a comissão. Alegou impedimento de Cássio Cunha Lima. Alegou impedimento do ex-governador de Minas Gerais, que foi o relator da comissão, dizendo que ele é do PSDB, é claro que ele vai votar contra o PT. Não! Não existe suspeição. E qualquer decisão do judiciário, nesse sentido, do judiciário local, haja vista que a eminente
defesa da prefeita ajuizou um mandado de segurança, parece que hoje à tarde, será derrubada. Não existe esta possibilidade de assemelhar em identidade, de paradigma, de padrão, o processo político a que fica submetida a prefeita aqui e o processo judicial estricto sensu. Esse é o primeiro ponto para aliviar uma interface de tensão criada com essa história de ajuizamento de mandado de segurança. Segundo ponto importante de parametrizar dessa tribuna. A decisão do presidente da Câmara teria sido uma decisão, professor Ruiz Sérgio, temerária ou em desacordo com o ordenamento jurídico quando recepciona a denúncia e a submete ao plenário? Opa! Se ele não faz isso, aí sim é que ele incorreria em ato ilícito. Porque a norma que rege esse processo é o Decreto-Lei 201 de 67, que, aliás, alvo de crítica por parte de diversos especialistas, eu mesmo, e também de ministro do Supremo. Há um clamor da comunidade jurídica para que essa norma seja revitalizada, seja reescrita, como acontece com vários códigos. Porém, a constitucionalidade do Decreto-Lei 201 foi reconhecida pelo Supremo, inclusive em verbete sumular, professor José. O 467. Verbete sumular. E é ele que é válido para reger, doutora Kênia, todo o processo. Aqui abre um parênteses, foi uma felicidade para mim encontrar Vossa Excelência aqui na Câmara de Carapebus, eu que a encontrei naquele conturbado processo de Italva, onde também a prefeita foi cassada no sistema eleitoral. Tenho um prazer enorme encontrar Vossa Excelência aqui, parabéns a quem, evidentemente, a nomeou. Portanto, retomo o raciocínio. O Decreto-Lei 201 de 67 disciplina a matéria e diz assim, preciso ler. É óbvio? Sim, mas é preciso. Porque aqui se ataca, em uma dessas preliminares lidas por Vossa Excelência, a legalidade do ato do presidente da Câmara. Bem, a denúncia escrita da infração poderá ser feita por qualquer eleitor, vírgula. Presta atenção nesse termo aqui, senhores vereadores. Isso é importante por conta da conclusão do parecer a que chegaram. Exposição do fato, portanto, qualquer cidadão denunciante tem que comparecer e expor os fatos, de modo claro, preciso, límpido. Vai expor o que ele pretende com a ação, com a sua peça de denúncia. A pergunta que faço, se tiver alguma criança de 6 anos já alfabetizada no plenário, eu ousaria lhe dar a denúncia para que ela leia e depois diga se entendeu, se é claro. Qualquer pessoa alfabetizada vai ler essa denúncia e vai dizer, opa, rapaz, não é isso? Não, o cidadão está denunciando a prefeita aqui, tem um monte de crime. Pô, será que é verdadeiro? Será que não é? Bem, esta é a primeira premissa, exposição dos fatos. E depois? O cidadão precisa anexar as provas. Ele tem que vir com essa denúncia, com um caminhão de documento. Ele já tem que vir com um monte de testemunha debaixo do braço dele, aqui, para colher termo? Ou ele tem que ir lá reconhecer firma em cartório? Não! Ele somente tem a exigência da lei em indicar. Aí é uma questão de vernáculo, de dicionário. O que é indicar? Indicar, segundo eu li, até por agora, professor Ruiz, quer dizer mostrar, apresentar. O denunciante vai expor os fatos e indicar as provas. Ele diz assim, olha bem,
A prefeita denunciada está escondendo dinheiro em casa. Por favor, faça uma diligência lá. Ele não precisa ir lá pegar o dinheiro e mostrar. Senhores vereadores, percebam essa faceta. Se a denúncia diz, olha, a prefeita denunciada está praticando o crime do artigo 4º, inciso 1, porque ela não responde ao ofício da Câmara, portanto, ela está em curso em tal dispositivo legal. Ele precisa trazer a vossas excelências cópia dos ofícios? Não precisa, basta que ela indique onde é que está. É disso que se cuida aqui. Aí a defesa prévia, meu querido amigo, professor João Paulo Grange, diz que é genérica e que deveria trazer estas provas lastreadas. Mas olha, essa alegação não encontra respaldo no ordenamento jurídico. E por quê? Se essa exigência fosse constante da lei, eminente presidente Maicon Freitas, seria o mesmo que torná-la totalmente inócua. E vou dizer, não vi o acervo documental que foi apresentado pela prefeita, já com a sessão, essa reunião designada. Inclusive, presidente, com todas as vênias, a vossa excelência, quero lhe tecer críticas aqui por ter feito o adiamento. Se o acervo documental não foi apresentado com a defesa prévia, isso não interrompe prazo, até porque nós estamos falando de 90 dias corridos. É preciso ter muito cuidado com esse tipo de coisa. Vamos adiar. Não tem que adiar. Apresentou a documentação, será encadernada e posteriormente será vista. Agora, a defesa prévia deverá ser analisada conjuntamente com os documentos que a lastrearam e de acordo com a denúncia para ver se prossegue ou não. Até porque, senhor presidente, essa delibação aqui, esse juízo aqui, ele não é o que a gente chama de exauriente. Vossas excelências não pode fazer um mergulho profundo na prova aqui. Não é essa fase. Processo tem fase, tem momentos. O momento processual de agora é olhar a defesa prévia, olhar a denúncia, ver se tem alguma prova que de plano, que você olha e fala, puxa, não tem jeito. Isso aqui comprovou, não tem necessidade de ouvir testemunho, não tem necessidade de aprofundar no acervo, não tem necessidade de nada. Aí sim, arquiva sumariamente. É o caso? Nem de longe, mas nem com binóculo. É preciso debruçar nesse acervo probatório, que, aliás, minha assessoria me indicou que é um caminhão de documento. Portanto, essa não é a fase. Aqui vigora outro princípio. Deve-se prosseguir no processo para se averiguar, resguardar o interesse da sociedade aqui encampado por um cidadão legítimo. Muito bem. Dito que, para que a denúncia seja válida, basta exposição do fato e indicação de prova, e é a lei que diz, olha, pelo amor de Deus, é a lei que diz. Que tem que fazer o presidente da Câmara nesse caso? Recebeu a denúncia, enfia dentro de uma gaveta, professor Ruiz? Utiliza-se para alguma outra emergência? Não. Por dever de ofício, ele tem que colocar na primeira sessão subsequente. E aqui a gente não precisa fazer uma interpretação literal da lei. A lei diz que a sessão que vai ingressar essa petição, ou seja, que o plenário vai ser consultado, é a imediatamente posterior à propositura da denúncia. Mas no caso o presidente foi cauteloso, encontrou aquilo, falou para a assessoria jurídica, o que eu faço com isso? Aí vem o assessor jurídico, quero parabenizar, não conheço, eu vi aqui 2 ou 3 vezes, para o Braulio, alguma coisa desse tipo. Deu um parecer escorreito e disse, tem que ser feito assim, assim, assim. Foi submetida a denúncia ao plenário. E o plenário, majoritariamente, decidiu por instaurar o processo. Mas legítimo, eu estava aqui.
Não me manifestei, porque não poderia se manifestar. Mas quero rememorar 2 fatos daquele episódio. O primeiro deles. Me recordo, vereador relator, que Vossa Excelência, ao final da sessão, fez uma indagação. Mas aqueles que não receberam a denúncia, que votaram por não aceitar o processamento dela, poderia integrar a comissão processante? Vossa Excelência tinha razão. Não. De onde é que eu tiro isso? Do Supremo Tribunal Federal. Em qualquer ação penal originária no Supremo Tribunal Federal, o ministro que vota pela absolvição do réu não tem, professor Ruiz, o direito de dosimetrar a pena. Se ele votou pela absolvição do réu, ele está impedido de aplicar dosimetria de pena. Ah, não, esse réu aí eu vou aplicar 8 anos. Não, calma aí, meu amigo. Você não entendeu pela absolvição dele? É uma incongruência jurídica impossível de transpor. Portanto, aqui, e é uma questão superada, é apenas para, em passant, uma espécie de obter dictum defensivo, dizer isso. Não poderia integrar. Isso feriria um sistema congruente, lógico de pensamento. O segundo ponto interessante é que o presidente disse da tribuna que a denúncia teria que ser recebida, professor Luiz Sérgio, por 2/3 da Câmara. Nós permanecemos aqui com cara de paisagem, não poderíamos nos manifestar, não era hora. Mas o Supremo Tribunal Federal também tem jurisprudência consolidada no sentido de que não é 2/3, não são 2/3. Perdoe minha concordância verbal errada. Não são 2/3, é a maioria simples, conforme diz o texto expresso do decreto-lei. E existe muita jurisprudência de tribunal no sentido de que seria 2/3, em analogia, em simetria à norma da Constituição Federal. Não é verdade. De onde é que eu extraio isso? Ah, decisão fresquinha. Eu trouxe até aqui para poder, doutora Kênia. Não sei quantas outras mais comissões processantes vão instaurar aqui. Decisão do eminente presidente, ministro Dias Toffoli, proferida no dia 7 de maio desse mês. Originária do estado do Amazonas. O Tribunal de Justiça do Amazonas suspendeu a comissão processante porque a denúncia havia sido recebida por quantitativo inferior a 2/3. E aí, então, a Câmara recorreu reclamação, aliás, minto, suspensão de segurança, direto do Supremo. O que disse o ministro Dias Toffoli? Aplicou a jurisprudência da Corte. A decisão do Tribunal de Justiça do Amazonas constitui ameaça de grave lesão à ordem pública, devendo ser suspensa, porque o Supremo Tribunal Federal já assentou que o Decreto-Lei 201 de 67 foi recepcionado pelo ordenamento constitucional vigente, conforme enunciado da súmula 496. E agora a parte que interessa. A norma do artigo 86 da Constituição Federal não é de reprodução obrigatória, mas de aplicabilidade restrita ao chefe do Poder Executivo, e ele fez referência a um precedente da lavra do ministro Luiz Fux, que é o ARE, Agravo em Recurso Extraordinário 823.619, julgado em 2016. E disse: a manutenção da decisão prolatada pelo desembargador do TJ impede o exercício das prerrogativas da Câmara, em especial a possibilidade de instaurar processo de cassação de prefeito nos termos delineados no Decreto-Lei 201 de 67, o que configura grave lesão à ordem jurídica e administrativa. Portanto, não existe essa história de, no recebimento da denúncia, ser maioria qualificada de 2/3. Doutor Eduardo, desculpe interromper, mas o seu tempo do limite de 20 minutos já se excedeu. Me permite 1 minuto para concluir, presidente? Finalize. Muito obrigado. Senhor presidente, eu estou aqui. Devia ter um relógio aqui para a gente acompanhar, porque a empolgação da sustentação oral nos permite. Mas 1 minuto apenas e eu termino. Portanto, aqui se tem uma denúncia escorreita que atende os requisitos. Senhor presidente, posso terminar? Pedir ao plenário aí para manter um silêncio aí, por favor. Posso terminar? Pode, Estou com a palavra, senhor presidente? Pode terminar. 1 minuto.
Portanto, senhor presidente, a denúncia é escorreita, preenche os requisitos da lei, as preliminares há de ser rejeitada pelas razões pelas quais expus, e diante de todos esses pontos, o que espera-se da comissão hoje não é julgar a prefeita, porque não é o momento, mas apenas de autorizar, mediante o competente parecer, o prosseguimento da denúncia, para que a instrução probatória venha aos autos e, ao final, seja discutido pelo egrégio plenário realmente o mérito da cassação, que não tenho dúvidas, as provas vão comprovar que os crimes foram perpetrados. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado pelas palavras, doutor Eduardo. Com a palavra agora o advogado da prefeita denunciada, no mesmo prazo de 20 minutos. Senhor presidente dessa egrégia comissão, a quem presto minhas homenagens, vereadores integrantes também dessa comissão, a quem ofereço meus préstimos, senhoras e senhores aqui presentes, e que aguardaram para ter uma noção, ou como se fala em direito, o exercício do contraditório, diante daquilo que é imputado, daquilo que é feito, pela defesa entende injusto contra a prefeita eleita, com maioria de 62% dos munícipes deste município, desta cidade. Então, entende a defesa que não está somente a prefeita Cristiane aqui sendo julgada. Tem com ela, aqui presentes, 6.201 pessoas que depositaram seus votos e confiaram nela seus destinos por 4 anos. Se vamos... Perdão. Desculpe interromper, doutor. Okay. Pediu o plenário, por favor, que se não manifeste. Por favor. Então, se vamos julgar, eu quero também que esta Câmara e esta comissão leve em conta que o futuro político deste município é depositado nas mãos dos senhores pelos eleitores. E somente a eles cabe rever a decisão que eles tiveram. Não sei se essa Câmara entende que o povo de Carapebus não tem condição de escolher, não tem condição de discernir o que lhe é melhor. Ou talvez, pelo fato de ser a primeira mulher prefeita de um município de Carapebus, e talvez não tenhamos maturidade para assumir isso. Não estamos aqui, talvez, a admitir que uma mulher seja capaz de governar um município. O que eu, de forma veemente, rechaço. Digo e repito, cabe à população de Carapebus dizer e definir seu destino. Se entendeu por bem eleger uma mulher, cabe a ela, a população de Carapebus, dizer se vai continuar ou não. Dito isso, eu queria refutar algumas palavras do colega advogado Eduardo, com quem tive o prazer de ter contato nos bancos escolares, no banco da faculdade. De fato, algumas palavras deles, até pelo tom com que ele usou, talvez pudessem sensibilizar aqueles que talvez não tenham formação jurídica. Mas levo à reflexão. Eu não quero aqui um caminhão de documentos. Não quero. Não quero que ele me traga um caminhão de documentos. Não quero. Eu quero um. Só quero um. E a denúncia não trouxe um documento. Trouxe uma citação de uma data? Não. Não trouxe. Não trouxe um único documento. Me disse o doutor Eduardo aqui da tribuna. Olha, eu disse, o procurador, o denunciante disse na sua denúncia que a prefeita não respondia a ofícios encaminhados pela Câmara. Não quero que junte o ofício.
Basta que me diga qual data. Me cite para que eu possa ver, opa, recebi e não respondi. Opa, vacilo, hein? De fato, a prefeita recebeu e não respondeu. Por que não citou? Porque não existe. Bem verdade, o vereador Borginho citou isso no dia 10 de abril. Citou que, de fato, os vereadores estiveram na Câmara, na Prefeitura, o vereador Borginho se recorda, citou isso da sua cadeira, e eles, pessoalmente, fizeram um pedido de vista de documentos. O senhor confirma, o senhor disse aqui. E a prefeita teria disponibilizado. Mas, por lei, pelo que manda o DL 201, ele não fala em pedido de vereador. Ele fala pedido da Câmara. E como que eu falo? E com base em que eu falo isso? Vamos lá? Citado na denúncia. Vou ler para os senhores um trecho aqui da denúncia que se reporta a essa matéria. Então, narra aqui que a item 2.1, então fala o seguinte. É fato público e notório em Carapebus que a prefeita denunciada se omite em responder todos os pedidos de informação dos vereadores, quando se refere à execução orçamentária, contratos, fornecedores, empenhos, etc. Em assim agindo, a prefeita denunciada está em curso no crime previsto no artigo 4º, inciso 3, do DL 201. Diz o artigo 4º, inciso 3, do DL 201. São infrações político-administrativas dos prefeitos municipais, sujeitas a julgamento pela Câmara dos Vereadores e sancionadas com a sanção do mandato. 3. Desatender, sem justo motivo, as convocações ou os pedidos de informação da Câmara. Não fala dos vereadores. Quando feitos a tempo em forma regular. Vamos, então, ler o nosso regimento da Câmara, o que ele prevê. Diz ele: serão escritos, discutidos, artigo 103 do regimento. Serão escritos, discutidos e votados os requerimentos que solicitem. 4. Informações solicitadas ao prefeito. Temos aqui uma data? Não temos. Temos aqui um pedido, um número? Não temos. Eu não sei do que me defender. Eu não sei do que estou sendo acusado. Eu não sei, poxa, nesse dia eu recebi e não mandei? Nesse dia eu não recebi? Eu não sei. Me parece a pessoa acusada de homicídio. Quando que ele foi praticado? Eu não sei. Um dia qualquer. De quem? Eu não sei. Você matou quem? Não sei. Eu não sei que crime eu cometi. Por quê? Não tem uma data. Eu não tenho um documento sequer que me diga, olha, nesse dia você errou. Eu não tenho. Eu, sendo sincero aos senhores aqui presentes, e aos vereadores, tive muita dificuldade em fazer defesa. Porque eu sentava com a prefeita e com os secretários todos, e eles diziam, eu não sei o que é isso. Eu não sei do que estou sendo acusado. E amigos, CP, Comissão Processante, não é para produzir provas. Não é para investigar. Para isso existe CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito. Querem investigar? Investiguem. Querem apurar? Apurem.
da forma como está sendo feita, perdão pela palavra, é golpe. Perdão pela palavra é tirar alguém eleito pelo povo de forma militar. Isso, senhores, fere a democracia. Nós não nos vimos livres dos militares para isso, para entregarmos o mandato conquistado pelo povo nas urnas à Câmara. Isso não é democracia. Desculpa, como é que está meu tempo? Está completando 10 minutos. Então tem um tempo ainda. Vamos lá. Está quase. Vamos lá. Prosseguindo essa lógica. Querem os vereadores apurar? Sugiro. Criem uma CPI. Posso lhes afirmar, como fizemos aqui no processo, tudo que foi pedido será entregue, como foi entregue. E eu discordo do doutor Eduardo. Por quê? O doutor Eduardo disse que não deveria ser adiada essa sessão de hoje. Como não? O nosso prazo pela lei de acesso a informações foi cumprido, com 20 dias. Só para o doutor Eduardo ter ciência, saíram 2 ofícios. Um ofício para defesa, com prazo específico, e um para documento, sem prazo específico. Se não há prazo específico, eu uso a regra geral. Pelo artigo 11 da Lei 12.527 de 2011, a lei fala, quando não há prazo, 20 dias. Cumprimos na risca. E tudo que foi pedido, sem exceção, foi entregue. Se por acaso, eu até falei com a doutora Kênia, doutora, estava ela e doutor Braulio, se faltou alguma coisa, os processos estão separados, vocês têm total acesso a eles. Porque ela falou, peço perdão, doutora Kênia, por assim, citar uma conversa nossa. Ela falou, olha, tem página, por exemplo, que, 55 2 vezes e falta 56. Tem páginas, umas duplicadas e umas faltantes. Eu falei, doutora, não há mistério. Só me diz quais são, que eu tiro cópia. Ou então, está para a senhora acessíveis pelo prazo que a senhora quiser. E assim foi feito. Nossa ideia não é esconder nada. Nossa ideia não é que os senhores não possam exercer o munus que também o povo lhes deu. Nós só não queremos ser tirados daquilo que ganhamos, melhor, conquistamos com o voto, sem ao menos eu saber contra o que eu estou brigando, do que eu estou me defendendo. Mas, vamos lá. Então, disse a todos aqui que não há, junto à denúncia, uma única prova. Não quero um caminhão, quero uma. Eu quero uma data. Eu quero um fato que eu possa, com base objetiva, dizer, eu errei ou eu não errei. Reitero, como está a denúncia, ela é genérica. Como está a denúncia, ela não me dá margem à defesa. Ela não me dá margem a dizer, nesse dia eu errei, ou nesse dia eu acertei. Mas, vejamos. Primeiro ponto da denúncia. Ela fala que a prefeita desatendeu reiterados pedidos de informação da Câmara. Não há uma data citada sequer, não há um dia. De fato, como o vereador Borginho citou aqui da tribuna no dia 10, houve um pedido dos vereadores, que, em tese, a prefeita teria atendido, mas que estaria disponível da prefeitura. Isso não é base para cassação. Isso não viola o DL 201. Não houve um pedido da Câmara, específico da Câmara, votado e aprovado, que tenha sido descumprido.
2. Aqui fala que teria a prefeita retardado e omitido expressa publicação imediata e obrigatória de leis e atos. Então disse inicialmente que não foi publicado o PPA. Só que foi sim a Câmara que publicou o PPA. De fato foi publicado. E cita outros atos. Que atos? Que dia? Que lei? Qual norma que a Câmara aprovou? E a prefeita não sancionou, ou se sancionou, não publicou? Qual foi esse ato? Me digam. Me consta da denúncia que ato é esse, que dia foi esse? Eu não sei. Eu não soube, nem soube se na Câmara como se defender, porque eu não sei que dia é esse. Eu não sei que fato é esse, eu não sei que norma é essa que não foi publicada. 3. Disse que a prefeita descumpriu o orçamento aprovado pela Câmara para a vigília de 2019. Então, disse o seguinte, que o limite de emenda da prefeita foi reduzido de 50% para 1% só. Então, só poderia a prefeita ter liberdade para mexer no orçamento em 1% dele. Porém, o artigo 2º da LOA, da Lei Orçamentária Anual, ele prevê exceções. E eu fiz questão de pedir para juntar, creio que tenha sido juntado, todas as normas orçamentárias aprovadas com base nessa exceção. E se de fato a prefeita violou essa regra, me digam quando, me digam qual dia, me digam qual norma. Eu só quero uma data, para que eu possa me defender. Só quero que digam, olha, nesse dia a prefeita equivocou-se, uma vez que ela suplementou em percentual assim, legal, fora da LOA. Eu não sei que dia foi esse, mas eu fiz questão de juntar as datas, os atos feitos que nós nos norteamos pela LOA. No caso, a exceção do artigo 2º, que admite que ela assim proceda. Aqui fala também o seguinte, que houve desvio doloso reiterado de verbas públicas de caráter vinculado, no caso do Fundeb. E aí, eu cito a defesa, inclusive, que o nosso contador me passou, que de fato é um tema que foge do meu conhecimento, é um tema contábil público, com o qual não estou muito afeito, mas quem tem noção me auxiliou nessa questão. Ele disse, olha, como que pode ter havido gastos fora dessa base, desse regramento, se estamos tratando de superávit? Entendo superávit. Aonde está o erro? Se há o erro, me digam o mês, o dia, para onde foi o dinheiro, ou melhor, me dê ao menos um norte. Olha, nesse mês, mês tal, do ano tal, a prefeita equivocou-se. Beleza? Então vou procurar, vamos ver nesse mês tudo que foi pago, para a gente então sentir se de fato houve equívoco ou não. O que eu não posso fazer, aí por exemplo, no ofício que eu recebi da comissão processante, me pede o QDD, que é o quantitativo de despesas realizadas de toda a gestão dela, para poder apurar se algum desses meses houve algum erro. Eu não sei, juntei tudo. Vamos lá, sei que o tempo está escoando. E aí, citam mais 4 fatos. Primeiro, numa contratação de uma empresa de fornecimento de combustível, em 2017, em janeiro, sobre o fundamento de que nós não teríamos pago a anterior e fizemos nova licitação para contratar uma segunda empresa, sendo que essa empresa é de Quissamã. Só para vocês entenderem o que houve. Essa empresa de licitação, esse posto de gasolina, muito obrigado.
No fim de 2016, esse posto de gasolina que nós estamos aqui questionando, quer dizer, sob a gestão do governo anterior, ele teve, de forma milagrosa, de forma, sei lá, impensada, renovado o seu contrato com aumento de despesa. Só para vocês terem uma noção, um dos carros que era um Corolla, com valor gasto, ele conseguiria dar uma volta ao mundo. E essa licitação, por incrível que pareça, contou com o parecer do doutor Ruiz, procurador à época. Nesse contexto, só para os senhores terem uma noção, no começo da gestão... Doutor João, desculpe incomodar, mas... Um minuto. Com certeza, assim como cedi o tempo do doutor Eduardo. Prometo. E aí, em janeiro, a empresa falou, olha, ou me paga, ou não forneço mais. Ou me paga 400 mil reais, ou não forneço mais. O que faria a prefeitura? Vou pagar por um serviço que eu tenho dúvida se foi executado ou não? Ou vamos questionar e ver um outro posto? E assim fizemos. Não pagamos, porque senão, aí sim seria improbidade. 2. Estamos aqui, houve uma denúncia de aluguel de equipamentos, que eu não sei quais são. Esse daí, nós ficamos em dúvida, porque nós não sabíamos nem que equipamentos seriam esses. O que eu fiz? Peguei todos os processos, juntei. Porque eu não sei, eu não tive noção do que me era imputado. 3. Questão de transporte escolar. Dizendo que tinham menos automóveis do que devido. Também não sei aonde, quando, a empresa assegura que está cumprindo o transporte até com mais carros. Mas... Então, pode finalizar, doutor. Fico-lhes imensamente grato pela palavra e peço a todos que façam esse exercício. Se há a intenção de arquive essa comissão, crie uma CPI. Se após a CPI entenderem por bem que há elementos, criem a CP. Agora, não faça uma comissão processante com o fim princípio de caçar, porque isso não merece a democracia nem o povo de Carapebus. Obrigado pelas palavras, doutor João Paulo. Devolvo a palavra agora ao relator, vereador Wagner Mello, para a apresentação de sua proposta de voto. Só um momento. Pedir mais uma vez, por toda a educação do mundo, para o plenário não se manifestar nem contrário, nem a favor, por favor. Parecer. Artigo 5º, 3 do Decreto-Lei 201/67, ementa processo camário de cassação do mandato da prefeita de Carapebus por crimes de responsabilidade do Decreto-Lei 201/67, denúncia formal de cidadão preenchimento dos requisitos legais, defesa prévia, preliminares de ilegal, recebimento de denúncia inepta e suspensão de vereadores integrantes da comissão processante. Rejeição, mérito, arquivamento, sumário, teses insuficientes, ausência de lastro documental contundente no sentido de comprovar de plano a inexistência fática articulada na denúncia, fase processual embrionária apta a prestigiar o in dubio pro societate em analogia principiológica ao processo sancionatório penal, juízo de mérito inauriente sobre a ocorrência fática narrada na denúncia de competência
exclusivo do plenário da Câmara Municipal. Necessidade de prosseguimento do processo mediante ordinária instrução processual. 1. O processo camário para a cassação de investidura do ocupante do cargo de chefe do Poder Executivo Municipal é instaurado mediante denúncia versando sobre quaisquer das hipóteses do artigo 4º do Decreto de Lei 201/67, em que se exige seja escrita assinada por cidadão no gozo dos seus direitos políticos, com exposição clara dos fatos, indicação de provas a serem produzidas o que efetivamente ocorreu no caso vertente. 2. A defesa prévia é peça que deve conter todos os enfoques fáticos e jurídicos destinados à ampla defesa da prefeita denunciada, o que pode culminar o arquivamento sumário do processo camarário, seja por alguma mácula procedimental, seja pela inquestionável prova em contrário do conteúdo meritório, exigindo-se nesta última hipótese prova contundente, preconstituída no sentido da total improcedência da denúncia, o que inexistiu no caso presente. 3. Teses preliminares que colide com o simples hermenêutica surgida do texto legal do Decreto-Lei 201/67 e com a sólida jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, STF. 4. Meritoriamente, a detida análise da defesa de cada fato é respectivos documentos probatórios revela insuficiência documental e constatória no sentido de sumariamente impor o arquivamento da denúncia. E patente que a defesa prévia se utiliza de teses que necessitam de dilação probatória para se concluir pela procedência ou improcedência da acusação. Ademais, compete ao plenário da Câmara o mergulho profundo no mérito das provas que serão construídas no decorrer do processo. 5º, fase processual em que se deve prestigiar com inegável intensidade o matriz axiológico anunciado pelo princípio indúbio pro sociedade, em analogia aos postulados do direito sancionador penal, a fim de autorizar o aprofundamento na análise das provas, sobretudo diante da existência de elementos indiciários robustos corroborados na atual quadra por um substancioso parecer técnico do TCE/RJ. Sobre as contas do governo da prefeita denunciada, tornado público num lapiso temporal entre a instauração do processo camarário e a oferta da defesa prévia. 6º, prosseguimento da denúncia que se impõe como único vetor capaz de prestigiar o ordenamento jurídico pátrio, o devido processo legal e os princípios administrativos que balizam a conduta dos agentes públicos no Estado Democrático de Direito vigentes na República Federativa do Brasil. Voto. As preliminares devem ser rejeitadas, bem como devem ser rejeitadas as teses meritórias para absolvição sumária da prefeita denunciada, sendo certo que o prosseguimento da denúncia
e, consequentemente, da ação camarária é medida que se impõe. Primeiro, preliminar de ilegal recebimento da denúncia. A prefeita denunciada sustenta a ilegalidade na decisão proferida pelo ilustre presidente da Câmara Municipal de Carapebus para processamento da denúncia ao surgimento de que a referida peça é manifestamente inepta, já que não foi acompanhada de nenhum documento. Segundo argumenta a burgomestra, o artigo 5º do Decreto-Lei 201/67 exige que a denúncia seja instruída por documento que corrobore as alegações formuladas pelo cidadão denunciante, razão pela qual é ilegal a decisão que autoriza o processamento de denúncias que não preencham esse requisito, o que deve merecer, inclusive, determinação de arquivamento imediato por parte do presidente do Parlamento Municipal. A tese não merece prosperar. Antes do mais, rememore-se o texto do artigo 5º, inciso 1º e 2º do Decreto-Lei 201/67, com destaque no particular que interessa. Primeiro, a denúncia escrita da infração poderá ser feita de qualquer eleitor, com a exposição dos fatos e a indicação de provas. Segundo, de posse da denúncia, o presidente da Câmara, na primeira sessão, determinará a sua leitura e consultará a Câmara sobre o seu recebimento. Constata-se, de parte, duas valiosas premissas. E a lei prevê que a denúncia meramente expõe os fatos e indique as provas. E a lei exige que o presidente do Parlamento determine a leitura da denúncia e consulte o plenário sobre o seu recebimento ou não. Ora, no caso vertente, a denúncia narrou os fatos com riqueza de detalhes, indicou claramente as provas a serem produzidas para comprová-los, preenchendo assim rigorosamente os ditames legais. De outra banda, preenchidos os requisitos legais. Não havia outra alternativa ao presidente da Casa de Leis senão determinar o processamento da denúncia nos termos da normativa da regência da matéria. Aliás, o presidente da Câmara agiu sob elogiável prudência, na medida em que submeteu a denúncia previamente à assessoria jurídica para saber como proceder, tendo sido exarado substancioso parecer jurídico sobre a questão. Noutro giro, convém destacar que essa sistemática de meramente narrar os fatos e indicar as provas a serem produzidas no curso de instrução não é uma característica processual, existente apenas no âmbito do Decreto-Lei 201/67, com efeito e sistemática processual para ação de investigação judicial eleitoral. A, com as siglas AIGE, prevista na Lei de Inegibilidade, abre parênteses, LC 64/90, fecha parênteses, também adota esse mesmo ritualística
conforme conhecida redação do artigo 22, daquele aludido diploma processual. Portanto, não há que se falar em ilegalidade apta a ensejar a rejeição e arquivamento da denúncia. Ao contrário, é caso de se atestar a lisura da peça vestibular do ato de seu processamento levado a efeito pelo presidente da Câmara. Artigo 22. Qualquer partido político, coligação, candidato ou Ministério Público Eleitoral poderá apresentar à Justiça Eleitoral diretamente ao corregedor geral ou regional, relatando fatos e indicando provas, indícios e circunstâncias a pedir abertura de investigação judicial para apurar o uso indevido, desvio ou abuso do poder econômico ou poder de autoridade, ou utilização indevida de veículos ou meios de comunicação social, em benefício de candidato ou partido político, obedecido o seguinte rito. Segundo, preliminar de suspeição de vereadores Maicon Freitas Pimentel, Wagner Melo Ferreira. A prefeita denunciada sustenta a suspeição dos mencionados vereadores ao argumento de se anteciparem os seus votos no tocante ao mérito do processo, uma vez que supostamente teriam asseverado que votariam pela cassação da prefeita, já na sessão de recebimento da denúncia, o que lhes retiraria a imparcialidade esperada. A tese não merece prosperar. 03. Motivo espancam e a plausibilidade da alegação defensiva. Os respectivos vereadores não disseram que caçariam a prefeita a qualquer custo, mas meramente que autorizariam o processamento da denúncia para verificarem ao final se era caso de cassação ou não, acordo com as provas que seriam coligidas nos autos. Essa vertente da suspensão já foi apreciada pelo plenário da Câmara, que julgou questão de ordem levantada pelo vereador Albeci Ribeiro nesse sentido, restando majoritariamente afastado nesse diapação, em já havendo pronunciamento do colegiado pelo sobre matéria, torna-se ilógico e reforma daquele deciso camarário por este órgão fracionário, em surgindo nessa esfera a preclusão lógica da questão. O STF possui orientação consolidada no sentido de considerar incabível a equiparação entre magistrados, dos quais se deve exigir plena imparcialidade, e parlamentares, que devem exercer suas funções com base em suas convicções político-partidárias e pessoais, e buscam realizar a vontade de seus representantes. Abre parênteses, STF.21.263/DF, réu. Ministro Carlos Veloso, ADPF 378, réu ministro Luiz Roberto Barroso, MF 34.037/DF, ministro Luiz Roberto Barroso. Aliás, pela grandeza do legado jurisprudencial, vale a pena colecionar a ilustrativa ementa do recentíssimo MS 34.037-DF, em que fora impetrante o então presidente da Câmara dos Deputados
e agora o réu preso Eduardo Cunha. Direito constitucional, mandato de segurança, medida liminar, processo disciplinar, alegação de impedimento do presidente do Conselho de Ética, pedido de suspensão do processo. Primeiro, as regras de impedimento e suspensão constante de códigos processuais não se aplicam subsidiariamente a procedimentos de natureza política que não são equiparáveis a processos judiciais ou administrativos comuns procedentes. Medida liminar indeferida. Abre parênteses, MS 34037-MC, relatório a ministro Roberto Barroso, julgado em 29/2/2016, publicado em processo eletrônico DJE 039, divulgado dia 1º/3/2016, publicado dia 2/3/2016. Terceiro mérito. No mérito, melhor sorte não socorrer a prefeito denunciado, uma vez que as teses por ela suscitadas para obter o arquivamento sumário da denúncia se confundem com o próprio mérito final da demanda, o que somente poderá ser descontinuado ao final do processo, após a análise contextual das provas. Exemplo claro dessa premissa é a circunstância inquestionável da necessidade de se analisar com minudência e profundidade o extenso acervo documental que já integraliza os autos. Mais que isso, entre o recebimento da denúncia, a oferta de defesa prévia surgiu no universo fenomênico da administração pública arapebuense. O parecer prévio do TCE/RJ, contrário às contas do governo da prefeita denunciada, cujo conteúdo amplamente publicizado assentou a existência dos elementos quais o cidadão denunciante, após claramente em sua denúncia o exemplo de incongruências no Fundeb, e utilização de verbos vinculados a ações estranhas ao seu objeto. Por outro lado, os extratos das contas dos fundos vieram no modo sintético, sendo preciso obter os relatórios de razão contábil e respectivas conciliações bancárias, a fim de descortinar efetivamente a movimentação financeira. Aliás, penso que é caso de se quebrar o sigilo bancário dessas contas, por meio de ação cautelar junto ao Poder Judiciário, caso não venham tais informações de forma como haverão de ser requerida para a complementação das informações. Percebe-se, assim que se faz necessária a construção de um amplo leque de informações, o que afasta a possibilidade de arquivamento do sumário da denúncia. As demais, nessa fase embrionária do processo, vige o axioma em nubio pro societate, ou seja, a mera dúvida razoável sobre a ocorrência ou não de um fato ilícito, recomendado que se prossiga nos demais termos do processo, a fim de elucidar realmente o cenário acontecido. Trata-se de abstrair o referido instituto constante do sistema sancionatório penal para subsidiar o raciocínio itinente a este processo político-administrativo. Por fim, não há que se falar em prejuízo para a denunciada, uma vez que permanece no cargo praticando todos os atos que digo de respeito ao exercício da função. Por este motivo,
preservados os interesses da sociedade e da ré. É com base nas razões expostas, afirma no postulado da justiça, que votam no sentido de rejeitar as preliminares e as teses de absolvição e arquivamento do processo, opinando pelo prosseguimento da denúncia com a realização dos atos inerentes e uma escorreita e ampla instrução processual. É como voto, presidente. Como vota Vossa Excelência, vereador Borginho? Acompanhe, relator. Eu também acompanho integralmente o relator e proclamo o resultado. Leio o resultado. Decisão. Vistos, relatados e discutidos ponto a ponto e fato a fato, os termos da defesa prévia acordam os integrantes da comissão, por unanimidade, em rejeitar as preliminares e, no mérito, dar prosseguimento à denúncia mediante regular e necessária instrução do processo nos termos do voto do vereador relator. Maicon Freitas Pimentel, presidente. Wagner Melo Ferreira, relator. Marcelo Borges Martins, vogal. Assim encerra a sessão. Presidente. Vontade. Quebrar o... Só para me desculpar com a população, porque são muitas palavras que nós, no cotidiano, não estamos acostumados a pronunciar. E muitas das vezes a gente pode... Tá? Desculpe. E obrigado a presença de todos. Agradecemos a presença de todos e daremos sequência com o processo. Obrigado, boa noite.